Nunca, na minha vida, eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de lua cheia, mas muito escura devido às nuvens encobrindo a lua. Ventava muito. As árvores pareciam gigantes, olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado e em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que vi alguém por ali. O lugar estava completamente abandonado. Já fazia algum tempo. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda. E foi quando eu vi um enorme cão negro no meio da estrada. Eu não consegui ver direito os detalhes. Só percebi que era um cão de porte grande. Desviei o carro bruscamente, assim que vi ele, e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada. Mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. O carro começou a soltar fumaça. Estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Mas quem não ficaria? E um pouco de loucura, misturado com estresse e problemas de família, não eram uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco, e andei na direção do cão que continuou deitado no meio da estrada, como se nada tivesse acontecido. Comecei a berrar com ele, descontando toda a minha fúria. Que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritava. Ele estava de costas para mim. Então, ele virou para mim com a boca aberta e abanando o rabo, como os cachorros fazem quando estão felizes. Mas logo percebi que o cão tinha um olhar malicioso, e os seus olhos eram amarelos como os de gatos, e não como de cachorro normal. A cara do cão era bem peluda, parecia de pastor alemão. A única diferença era que o cachorro era todo negro. Não dava para ver direito os detalhes, pois estava muito escuro. O cão ficou me encarando com aqueles olhos, que pareciam me sugar para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi, é que eu estava sozinho, com um cão muito estranho em uma estrada deserta, no meio do nada. Agora que começa a parte mais bizarra da história. Aquele cão se levantou, e à medida que ele levantava, ele ficava absolutamente maior do que aparentava. Eu tenho 1,80 m de altura, e o cão, sobre 2 patas, ficou muito maior do que eu. Ele se levantou e veio correndo em minha direção. Porém, ele não se levantou como um cachorro normal. Ele se levantou sobre 2 patas e corria como uma pessoa. Parecia não ter muita coordenação motora nas pernas para se equilibrar direito, por consequência de seus joelhos serem dobrados para trás. O pelo do seu corpo parecia que estava completamente queimado, ou que tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e deu um urro estrondoso, como o urro de um leão, me deixando em completo pânico. Nessa hora, eu pensei que ia morrer. Então, comecei a rezar. E pasmem, a criatura começou a rir, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada demoníaca.
ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os urros e os gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. A criatura começou a me perseguir e eu estava realmente apavorado. Fiquei olhando para trás enquanto corria e vi aqueles olhos amarelados aterrorizantes a me perseguir. Logo, os seus passos pesados estavam cada vez mais perto de mim. E os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar urrando, gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e grave que chegou a um ponto que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então, a mão ou pata dele agarrou o meu pescoço. Eu não me lembro de muita coisa depois disso. E tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada. E então, se dividindo em duas e apitando. E aí, eu caí no chão, com um uivo aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então, uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não conseguia ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar, que eu não conseguia ver. E foi aí que os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital, e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo o que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquele cão diabólico, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perca de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura, que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. E andamos pela fazenda, pelas casas e pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele, mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. Tudo que eu sei é que isso aconteceu. Eu não sei se aquilo era uma assombração ou um lobisomem, só sei que aconteceu. E eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada de noite. Boa noite. Este fato ocorreu no Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje tenho 38. Era uma noite de grande tempestade. Muita chuva mesmo, alguns relâmpagos também. Estava brincando no chão da sala e a minha mãe vendo televisão, quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão da casa bater. E a minha mãe foi olhar quem era e abriu a porta. Vi a minha mãe botar a mão na boca e dizer: "Letícia, você está toda ensopada. Entra logo." Letícia era a irmã dela e minha tia. Então ela foi entrando toda encharcada. E a minha mãe disse para ela vir com ela, pois iria pegar uma toalha no banheiro. As duas
foram entrando para a outra sala e para uns aposentos. Eu continuei a brincar de carrinho no chão. Após um breve período, a minha mãe voltou à sala e perguntou onde a minha tia estava. E eu disse que ela tinha ido atrás dela. A minha mãe foi procurar a minha tia nos outros cômodos da casa. E não tendo encontrado ela em nenhum lugar, ficou então segurando a toalha. Chegou a ir lá fora e não viu nada também. E novamente me perguntou se eu tinha visto a minha tia sair. E eu disse que não sabia, pois estava brincando distraído. E menos de 1 hora depois, tocou o telefone e foram chegando alguns parentes, avisando a minha mãe que a Letícia havia morrido afogada quando vinha para a nossa casa. O carro que ela dirigia na tempestade caiu no rio, ao perder a direção em uma curva com a pista escorregadia, causada pela chuva na estrada. Boa noite.